Saiu o edital do TRF1, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e nesse vídeo aqui eu vou trazer todos os detalhes para você entender esse edital e ver o que você tem que fazer da agora para frente na sua preparação. Pessoal, o que é esse TRF1, Tribunal Regional Federal aí da Primeira Região? A Primeira Região, ela é formada pelos estados do Centro-Oeste, os estados da região Norte e mais 3 estados do Nordeste, a Bahia, Piauí e Maranhão. Então, onde é que a gente vai ter prova do TRF1? Vamos ter prova na capital desses estados. Vamos ter prova lá em Goiânia, em Palmas, vamos ter prova em Manaus, vamos ter prova em Cuiabá, vamos ter prova em Brasília, vamos ter prova em São Luís do Maranhão, Salvador, na Bahia, vamos ter prova em Teresina, no Piauí, e assim por diante. Então, esses estados todos terão provas nas suas capitais. Você pode fazer as provas em uma capital e concorrer para as vagas de outra, tá? Não tem problema, isso daí a gente vai falar isso um pouco melhor. Mas vamos lá, então. Concurso do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A banca organizadora é a Fundação Getúlio Vargas, temida aí pelo seu português, né? Mas é a Fundação Getúlio Vargas que vai organizar essa prova. As provas são marcadas para o dia 29 de fevereiro. Então, na prática, a gente tem aí 3 meses e meio, né? 3 meses e meio para a preparação de reta final, mais de 100 dias de preparação de reta final. Dá para fazer bastante coisa nesse período. E você vai poder fazer a prova para um cargo de técnico e um cargo de analista. As provas para técnico são no período da tarde, as provas para analista no período da manhã, mas eu já alerto que é meio corrido, é meio complicado, porque cada prova dessa aqui vai ter duração de 5 horas. Imagina, 10 horas fazendo prova, né? Tem que pensar nisso daí direitinho, tá? Agora, continuando, as provas vão ser só nas capitais, né? Não vai ter prova no interior, como eu disse para vocês. E como é que funciona essa história aí de poder fazer prova num lugar e concorrer para o outro? É assim, ó, você vai fazer esse concurso e você, na hora de se inscrever, eles vão perguntar lá para você. Você quer concorrer para as vagas de qual estado? Você vai escolher não só o estado, mas você vai escolher a localidade. Porque dentro de cada estado, você pode concorrer, por exemplo, em Goiás, você pode concorrer para Goiânia, ou você pode concorrer para outros polos no estado de Goiás. Você vai escolher o polo para o qual você quer concorrer. E a outra coisa que você vai escolher é a cidade onde você quer fazer a prova, que não precisa ser no mesmo estado, não precisa bater, tá? Isso é bom, evita que você tenha que fazer viagens longas, né? Esse concurso ele vai ter validade de 4 anos, na verdade, sim, validade por 2 anos, mas podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Então, é um período longo aí para que bastante gente seja nomeada, e a regra é essa, tá? Os cargos do edital são cargos somente para quem tem nível superior. Nós temos ali os cargos de analista, que começam pagando ali, entre salário e auxílio alimentação, quase R$ 16.000 por mês. Tem o cargo de inspetor, tá? O cargo de inspetor de polícia, esse daí é só para Porto Velho, em Rondônia. Mas ele é um cargo de analista, ele exige carteira de motorista nível C, e esse cargo, ele tem um inicial de R$ 16.000 por mês, mais o auxílio alimentação. Então, o inicial dele é mais de R$ 17.000 por mês, tá? Para inspetor de polícia, para quem for concorrer, só que esse, como eu disse, é só para Porto Velho. O cargo de técnico. No cargo de técnico é o seguinte, a gente tem uma remuneração inicial entre salário e auxílio alimentação de quase R$ 10.000 por mês, mas tem o cargo de agente de polícia, que é um cargo de técnico. O inspetor de polícia é analista, o agente de polícia é técnico. Esse daí, o inicial entre salário e auxílio alimentação dá quase R$ 11.000, tá? Então, esse agente de polícia aqui tem um salário inicial comparável ao inicial da PRF, por exemplo, tá? Comparável ao inicial da PRF. E esse daqui tem vaga em todos os estados, não é igual o inspetor, que é só lá em Porto Velho, não. Esse aqui tem vaga em todos os estados. Você fazendo esse concurso, você vai poder ser aproveitado em várias listas de aprovados. Como assim? Você está fazendo concurso para o TRF1. Você vai ser colocado na lista de aprovados da cidade para a qual você concorreu, por exemplo, Goiânia. Mas você também vai ser colocado na lista de aprovados do seu estado, no caso, Goiás, e você vai ser colocado na lista geral do TRF1 também. Isso vai permitir que você seja nomeado, se for preciso, em outras localidades. Você vai ser chamado prioritariamente para a cidade que você concorreu, mas vamos imaginar que uma outra cidade do seu estado esgotou a lista de aprovados lá, já chamou todo mundo lá e eles precisam chamar mais gente. Eles podem ir e chamar você também. Você pode recusar, tá? Mas eles podem te chamar, é uma possibilidade de você se aproveitar, talvez faça sentido para você aceitar. E
Pode ser que um determinado estado acabe de chamar todo mundo e ele quer chamar mais gente. Sei lá, o Distrito Federal, ele chamou já todo mundo, esgotou a lista dele, quer chamar mais gente. Ele pode chamar um candidato lá de Goiás? Pode, tá? Ele vai olhar a lista geral do TRF1 e vai chamar com base na lista geral do TRF1. Só que, além disso, você pode ser aproveitado por outros órgãos da Justiça Federal no seu estado. Então, por exemplo, você está lá na lista de aprovados do TRF1, o que pode acontecer? Daqui a um tempo, o TRT de Goiás, por exemplo, ele pode chegar lá e, pô, caramba, eu estou precisando de uns servidores aqui, não tem um concurso válido, eu vou pedir lá para o TRF1 para eu pegar alguns dos aprovados ali da lista deles. Pode fazer isso? Pode. Está na lei e está previsto no edital, tá? O TRT de Goiás pode chamar, o TRE de Goiás pode chamar, só os tribunais federais do mesmo estado que você concorreu que podem te chamar, tá? E com relação a cotas, né? Como é que veio o edital? Nós vamos ter 20% de cotas para negros, 5% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas. Você deve ter visto no noticiário que as cotas para negros devem aumentar para 30%. Mas essa lei ainda não foi sancionada pelo presidente Lula e, mesmo quando ela for sancionada, ela só vai valer para os concursos futuros, tá? Então, não é o caso desse daqui, não. Continuando, eu disse para vocês que as provas vão ter duração de 5 horas, né? Como é que vão ser essas provas? 80 questões de múltipla escolha, ABCDE, e mais uma discursiva. Não está muito complicado em termos de tempo, porque 80 questões e mais uma discursiva, para fazer em 5 horas, dá tempo, tá? É muito cansativo, é claro, mas que dá tempo? Dá sim. Como é que vão ser essas provas, pessoal? As provas, elas vão cobrar, né, elas vão ter uma parte de conhecimentos básicos e uma parte de conhecimentos específicos. Nos conhecimentos básicos, para os principais cargos, o analista da área judiciária, o analista da área administrativa, o técnico da área administrativa e o oficial de justiça, para esses cargos, como é que vai ser? A gente vai ter ali nos conhecimentos básicos 20 questões de português, tá? 20 questões de português, olha a importância do português, mais 6 questões de raciocínio lógico, mais 6 questões de sustentabilidade e mais 8 questões de direitos humanos, direitos fundamentais e acessibilidade. Então, essa é a prova de conhecimentos básicos, ela tem 40 questões. As outras 40 questões vão ser questões de conhecimentos específicos, e aí cada cargo tem os seus conhecimentos específicos. Para dar uma ideia para vocês de quais são esses conhecimentos específicos, é o seguinte: para o analista da área judiciária, né, que é o pessoal formado em direito, você vai ter que estudar, claro, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito civil, processo penal, tem ainda o tributário e o previdenciário. Só um detalhe: o previdenciário e o tributário não cai para oficial de justiça, só cai para analista da área judiciária, tá? Além disso, na área administrativa, né, o técnico da área administrativa e o analista da área administrativa, esses aí têm muita coisa em comum. Se você estudar, vamos imaginar que você quer fazer os dois, porque eu sei que muita gente vai querer fazer os dois. Olha, você vai estudar de conhecimentos específicos para analista da área administrativa, direito administrativo, direito constitucional, administração, AFO, contabilidade pública e direito penal. Quando você estudar isso, você já estudou praticamente todo o edital de técnico, tá? Só tem uma coisa a mais que você vai precisar estudar caso você queira concorrer para técnico, que é teoria geral do processo, tá? O técnico, ele cobra esse conteúdo de teoria geral do processo, que é meio que uma introdução ao processo civil, processo penal, mas ele não cobra a contabilidade pública. Então, ele é mais simples, de certa forma, porque ele não cobra uma matéria que é bem complicadinha, que é a contabilidade pública, tá? Continuando aqui, pessoal, a prova discursiva, ela vai ser simples, tá? Vai ser uma dissertação de 15 a 20 linhas e ela vale 20 pontos. Então, veja, a prova objetiva vale 80 pontos, a prova discursiva vale 20 pontos. Além disso, né, só os cargos de policial, seja o inspetor, seja o agente, que vão ter o TAF, o teste de aptidão física. Os demais não tem isso, não tem prova de título nesse concurso, tá? E a nota final do concurso, então, vai ser basicamente a soma da nota da prova objetiva mais a nota da prova discursiva. O máximo que dá para tirar, portanto, é 100 pontos. Então, é essa que é a visão básica que eu queria deixar para vocês aqui em relação a esse concurso. Lembrando, os interessados em estudarem para esse concurso, considerem adquirir a assinatura ou os cursos específicos do Direção Concursos. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você dar uma olhada, conhecer os cursos melhor. E é isso, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um joinha, se inscrevam aqui no nosso canal. Um abraço.